Capítulo 334, O pedido de Lan Yi. Tradução, Cyber Revisão, Zezinque se, Ne. As chamas brilhavam intensamente. Lin Ming carregou a lança divina do cometa roxo e caminhou em direção às chamas. Com um movimento de sua mão, uma energia invisível avançou, dividindo as chamas e revelando uma passagem. O monstro do lodo já havia parado de lutar. Havia apenas alguns tentáculos que ainda estavam assando no calor do fogo, se contorcendo enquanto eram transformados em cinzas. Com um único golpe da lança, Lin Ming cortou o monstro do lodo, caminhando em direção ao seu corpo. Xi! 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 Muco verde caiu como chuva, mas tudo foi queimado pelas chamas. Momentos depois, Lin Ming tirou uma pérola de núcleo interno do tamanho de um punho do monstro do lodo, a colocando em um anel espacial. Todas as bestas viciosas acima de 4º grau tinham pérolas de núcleo dentro delas. Seja para a alquimia ou para combater venenos, a pérola de núcleo do monstro de lodo seria um material extremamente importante. Naturalmente, Lin Ming não deixaria isso para trás. Os nervos do monstro de lodo também eram um bom material. Todavia o monstro do lodo tinha sido cortado por Lin Ming e também sido carbonizado. Esses nervos já não tinham nenhum valor. As chamas se abriram em um caminho enquanto Lin Ming carregava sua lança divina do cometa roxo e saia do inferno ardente, a ponta da sua lança liderando o caminho. No momento atual, seu cabelo estava solto e ele estava coberto de arcos residuais de raios roxos e chamas, parecendo um deus demoníaco sem igual. A pessoa mais próxima a Lin Ming era o jovem vestido de amarelo da seita tomando a lua. O jovem vestido de amarelo estava caído no chão, esgotado. Quando viu Lin Ming emergir do fogo, seus lábios se contraíram e seus olhos estavam vazios, como se tivesse perdido a alma. Ele pensou que Lin Ming estava convidando a morte com essa lança, mas nunca imaginou que um único golpe seria capaz de matar o monstro de lodo. Esta era uma besta viciosa do 5º grau, cuja força era comparável a um artista marcial no nível de pico do reino Ouqian. Quanto a Lin Ming, seu cultivo estava apenas no mero nível intermediário do estágio da condensação do pulso. Quem era ele? O jovem vestido de amarelo estava muito ciente de quão aterrorizante era ter essa força, nesse nível de cultivo e em uma idade tão jovem. Era impossível ele ser desconhecido. Neste momento, ouviu um grito em conjunto se espalhar por todo o exército, como se fosse uma maré infinita. Viva o herói Lin! Viva o herói Lin! Viva o herói Lin! Viva o herói Lin! Para um soldado comum, Lin Ming era seu benfeitor e também seu salvador. Sem Lin Ming, não só eles teriam morrido, mas todas as suas famílias, que estavam atrás deles, teriam sido transformadas em nada pela maré de bestas viciosas. Sobrenome Lin. Seu sobrenome era Lin. Um gênio de 16 anos de idade chamado Lin. Um nome apareceu de repente no coração do jovem vestido de amarelo, fazendo com que ele ficasse completamente petrificado. Ele se sentou no chão como uma estátua, observando enquanto Lin Ming passava por ele. As comemorações continuavam. Lin Ming olhou ao longe para ver que os soldados estavam todos ensanguentados, mas estavam comemorando com espíritos elevados e seu humor se tornou complexo. Nesta batalha, os que tiveram o maior impacto foram os mestres. Porém, se esses soldados não tivessem usado seus próprios corpos para criar um muro de carne e sangue para bloquear a maré de bestas viciosas, então, não importava o quão forte fosse Lin Ming, ou a quantidade de bestas viciosas que matou, elas teriam dizimado a cidade da Amora Verde e matado seus habitantes. Nesta luta, esses soldados comuns haviam pagado o maior preço, mas os aplausos e elogios quem recebiam era a minoria. Ele até viu um soldado que havia perdido o braço na batalha. Depois de um simples curativo para parar o sangramento, este soldado usou toda a sua cansada força para levantar o braço direito, saudando Lin Ming. Neste momento, o coração de Lin Ming se sentiu pesado.
Esta era uma guerra de mortais. Em um exército que eram de mais ou menos 10.000, agora havia apenas alguns milhares. Para um soldado, ser capaz de sobreviver, ou saber que sua família estava segura, já era o melhor resultado possível. Pensando no culpado que estava por trás de toda essa guerra, a região demoníaca do Mar do Sul, a mente e o coração de Lin Ming foram preenchidos com ondas de ódio crescente. Para uma seita de 5º grau, as vidas dos mortais não eram diferentes das vidas de formigas. A fim de anexar a Ilha da Divina Fênix e a região ao sul do horizonte e para alertar as 19 seitas de 3º grau, a região demoníaca do Mar do Sul não hesitou por um segundo antes de iniciar uma terrível maré de bestas viciosas que envolveu toda a província da Ilha da Divina Fênix. Por causa de suas ações, a morte reinou em todos os lugares e inúmeras vidas inocentes foram perdidas. Lin Ming caminhou em direção ao acampamento do exército e nem sequer viu quando foi rodeado por muitas pessoas. Todos estavam sendo liderados por pessoas de alto nível da cidade da Amora Verde, como Lin Vansan e Zhuang Fan. A imagem vívida de Lin Ming matando o monstro do lodo com um único golpe de sua lança poderia ser descrita como um milagre. O monstro era do tamanho de uma colina, mas foi esfaqueado até a morte com um único ataque. O relâmpago roxo e as chamas rugindo tinham atingido os céus e isso deixou um enorme impacto sobre todos os outros. Shilinkai do clã do Sal tinha uma aparência entusiasmada. Ele riu alto e disse: Herói Lin, você é verdadeiramente um deus da guerra reencarnado. Ele estava pronto para deixar mais alguns elogios, quando descobriu que algo não parecia certo sobre a condição de Lin Ming. Herói Lin, está tudo bem. Lin Ming acenou com a mão e disse: Estou bem. Eu só preciso descansar por um momento. Lin Ming só consumiu muita energia, não era porque ele foi ferido pelo monstro do lodo. O monstro do lodo tinha uma grande quantidade de muco corrosivo em seu corpo, mas a maioria foi queimada pelo poder do trovão e do fogo. Quanto ao resto, não foi capaz de derreter a essência protetora de Lin Ming. Neste momento, uma garota vestida de branco saiu da multidão. Seus delicados lábios vermelhos se separaram e ela o chamou cuidadosamente: Senhor Lin. Esta menina era Lan Yi. Ela tinha visto tudo o que precisava nesse breve momento para confirmar que este era Lin Ming. Dentre todos os talentos das 19 seitas de 3º grau, quem poderia exibir esse nível de poder além de Lin Ming? Na verdade, de acordo com a impressão de Lan Yi, Lin Ming não deveria ter esse poder aterrorizante quanto a sua força de combate. Esta não era a força que um artista marcial no estágio da condensação de pulso deveria ter. Na verdade, havia até certos anciãos dentro da seita tomando a lua que não podiam se igualar. A seita tomando a lua era uma seita relativamente fraca e pequena e alguns dos anciãos do pátio externo estavam apenas no nível de pico do reino Ouqian. Seu poder de ataque nunca alcançaria esse nível. Para alguém de 16 anos ter um poder de ataque que se comparava a um ancião externo da seita tomando a lua. Lin Ming realmente merecia seu título como o melhor talento e o jovem gênio dentro das 19 seitas de 3º grau. Lan Yi nunca esperava encontrar Lin Ming em uma cidade mortal tão remota. Naturalmente, ela não perderia essa rara oportunidade. Lin Ming olhou para Lan Yi. Qual é o problema? Neste ponto, Lin Ming era capaz de confirmar que Lan Yi o havia reconhecido. A razão pela qual ela repetidamente se aproximou dele deve ser porque tinha algum assunto para discutir. Senhor Lin, esta é uma pílula de lótus azul, pode ajudá-lo a recuperar sua força. Enquanto Lan Yi falava, ela tirou um pequeno frasco do anel espacial. Um aroma rico foi emitido pela pílula, de fato era uma pílula de alto nível. Eu não preciso disso, Lin Ming negou. Eu já tenho pílulas. Se a senhorita Lan tiver qualquer assunto a discutir, fale com franqueza. Isso. Por um momento, Lan Yi parecia um pouco envergonhada. Para ela ajudar descaradamente e abertamente os outros, foi bastante difícil.
Neste momento, Shilinkai revelou um sorriso malicioso, seus olhos se iluminando com uma expressão re-re. Ele deu a Lin Ming um olhar significativo, dizendo silenciosamente, irmão, você é muito feroz. E rapidamente se desculpou e saiu. Obviamente, para Shilinkai, Lan Yi ficou apaixonada por Lin Ming. Para ele, este era um assunto completamente normal. Afinal, lindas mulheres amavam heróis, os dois eram de idades parecidas e Lin Ming tinha uma aura atraente. Enquanto Shilinkai pensava que estava sendo perspicaz, fez com que Lan Yi ficasse ainda mais envergonhada. Ela tossiu e disse, Senhor Lin, eu gostaria de pedir um favor, posso falar com você em particular? Tudo bem, vamos ao acampamento do exército. Lin Ming também queria entender como a seita tomando a lua foi atacada, então não a rejeitou.